Olá, turma, tudo bem com vocês? O conteúdo de hoje é o realismo. O realismo eu já mandei os slides para vocês antes das férias ali, daquele recesso, né? Que não pode dizer férias, né? Antes do recesso. Então ele foi um movimento que durou foi entre 1850 até 1900. Aqui a visão desses artistas vai ser um pouco diferente daquilo que era, né, trabalhado lá atrás, digamos assim, daquilo que era um conceito. A gente vem de uns grandes períodos ali revolucionários, né, por exemplo, o neoclassicismo, que a gente trabalhou na sala, que é um movimento totalmente acadêmico, com suas técnicas, né, academicista. Depois vem aquela ideia do romantismo que volta um pouquinho lá atrás do barroco, com umas linhas na diagonais e com a ideia de que o artista tinha que pôr o seu sentimento, as obras elas tinham que expressar o sentimento. O realismo não, ele já vem com uma pegada diferente, digamos assim, ele vem com uma forma diferente, que é retratar a realidade tal qual ela era, né? Ele surge ali, se desenvolve ao lado da crescente industrialização da sociedade, porque a sociedade ela estava avançando, não se necessitava mais coisas, por exemplo, que era voltada, vamos pensar na mitologia, construir digamos um templo grego, né? Um templo, não necessitava mais daquilo lá que era só para mostrar que existiu, e sim necessitava de algo que atendesse a sociedade da época, tá? No realismo também, os artistas eles precisavam ser mais realistas. Aqui a gente vai ver, por exemplo, ali na frente na pintura, que os artistas eles vão estar pautados no quê? Na realidade tal qual ela é, né? Eles vão trabalhar com as imagens não mais imaginadas, imagens que acontecia, tá? Também, eles vão deixar de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Não vai mais retratar aquela coisa, por exemplo, eu vou olhar uma paisagem e vou retratar a paisagem com o meu sentimento. Não, vou retratar aquela paisagem da forma que eu estou vendo. Aqui, a principal característica desse movimento é a abordagem de temas sociais, né, temas mais voltados ao dia a dia daquelas pessoas, e um tratamento mais objetivo da realidade, né. O objetivo é aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles, né, que está acontecendo no momento. Possui um forte caráter ideológico. O que é isso ideológico? Isso é voltado na questão de acontecimentos da sociedade. Por exemplo, uma exploração do trabalho, a miséria, a pobreza, como está falando aqui, corrupção e assim por diante, tá? Também aqui, ele vai reagir ao subjetivismo do romantismo. Olha aqui o romantismo aparecendo. Aqui, por exemplo, se a gente pega o fuzilamento 3 de maio, a gente está trabalhando com uma imagem imaginada, né? Pode ter aconteceu esse fato, só que esse artista ele vai imaginar tal coisa e ele vai retratar. E já no realismo, não. No realismo, o artista ele vai retratar algo que está acontecendo na sociedade, né? Por exemplo, aqui a exploração do trabalho, né? Aquele trabalho bruto, aquele trabalho mais explorado ali que havia no momento. Então aqui a gente já falou aqui, né, que o artista ele faz de uma forma mais documental, ele vai estar documentando aquilo que ele está vendo, né, para ele não cabe melhorar e sim cabe, né, a retratar aquilo que ele está vendo. Também já falei aqui, né, sobre a questão da pintura, da politização, da pintura social como uma espécie de denúncia, né. Outra coisa aqui, os artistas incorporavam a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, levando esses tipos à categoria de heróis, né. Não aquele herói, por exemplo, que tinha visão lá do romantismo, e sim aquele herói, digamos assim, ele é uma pessoa mais voltada à miséria, voltado à pobreza, então vamos elevar essa categoria dessa pessoa, né? Aí vai aparecer vários pintores principais, principalmente Gustave Courbet, que esse é um pintor francês, né? Ele foi considerado o pai do realismo social. Ele, né, trabalhou totalmente voltado a essa forma de denúncia. Ele era contra que é uma pintura literária, uma pintura de imaginação, né? Também que foi marcado ali pelos homens, né, mais assim, os trabalhadores, as pessoas mais pobres, né, que ele retratava ali nas suas pinturas, né. Um artista com alto grau de realismo, isso aqui é um autorretrato, né, ele chocou esse público pelo alto grau de realismo que ele colocava nas suas pinturas.
Olha só esse quadro aqui, ó, só para vocês verem a dimensão do quadro. Então ele chocou a sociedade da época por esse alto grau de realismo que ele trabalhava nas pinturas. O outro artista, Edouard Manet. Manet, lembra muito lá o Monet, da pintura do impressionismo. Ele também tem umas semelhanças já com o impressionismo, que é o próximo conteúdo nosso, mas ele foi um artista que retratava mais, assim, como é que eu vou dizer, mais a burguesia. Ele não voltava essa ideia do Gustave Courbet de retratar a sociedade da época, sociedade que eu digo, a sociedade mais marginalizada, e ele retratava a sociedade, mas uma sociedade mais aristocrática, digamos assim. Trabalhava com os princípios da geometria. Olha a figura aqui, ó, ela lembra um triângulo voltando lá no Renascimento, lá atrás, com essas formas essas perspectivas lineares. Olha só, um artista que já vem com uma ideia da pintura sem contorno nítido, né, uma pintura mais feita com sobreposição de linhas, e um artista que também da época foi um grande revolucionário ali, mas voltado com esses temas mais aristocráticos. Outro artista é Jean-François Millet. Esse artista ele entra no naturalismo, porque ele vai retratar temas mais voltados à vida camponesa, a trabalhadores aqui, ó, rurais, tá? Ele é um artista maravilhoso também, mas ele tem ele é voltado mais assim a essa problemática que acontece no campo, essa vida camponesa, digamos assim, as pessoas trabalhando, não uma exploração voltada à questão do governo, digamos assim, e sim uma exploração do trabalho voltada à necessidade deles, tá? Na arquitetura, então, como eu já iniciei ali, já falei sobre isso daí, que a sociedade ela já não estava mais precisando de espaços, digamos assim, que tem alguns padrões, né? Por exemplo, lá, neoclássico, padrões gregos, né? Ele está precisando de espaços que vai atender a necessidade urbana, né? Por exemplo, ferrovias, como é que eu vou dizer, bibliotecas, ali, ó, armazém, lojas, escolas, hospitais e assim por diante, né? E o marco do realismo é a construção da Torre Eiffel, realizada por Gustave Eiffel, tá? Então ela foi o marco do realismo dentro da arquitetura. Agora a próxima ali é a escultura. Um dos principais é Auguste Rodin. Esse artista aqui, esse escultor, no caso, ele não se preocupava ali, ó, com a idealização da realidade. Ele recriava conforme, né, as pessoas elas eram, né, totalmente temas voltados à ideia contemporânea. E para ele, o que era mais necessário era a fixação do momento, né, o gesto humano ali. Também enfrentou várias dificuldades, como todos os outros artistas. Ele foi recusado várias vezes para entrar na Escola de Belas Artes, né? Essa é uma das primeiras esculturas dele, que é o Homem com o Nariz Quebrado. Ela foi recusada num salão de 1864. O beijo aqui, a Eterna Primavera, ela foi esculpida entre 1901 e 1902, só para vocês verem, é uma escultura em mármore. Ela foi vendida por 20,41 milhões, né, em 2016. Então são obras muito elevadas, digamos assim, depois, no caso, né, pelo alto grau de comprometimento que ele tinha ali com as suas esculturas. A outra escultura, que isso daqui foi um abalo imenso, né? Todo mundo ficou chocado na época. Teve um escândalo dizendo que ele utilizou, partindo de um molde vivo, que foi a Idade do Bronze, porque ele atingiu um alto grau de realismo nessa obra. Ela é uma escultura em bronze. Para você fazer uma escultura, por exemplo, de bronze, você não vai pegar um bronze lá e vai começar a esculpir, né? Você vai fazer um molde, e a partir desse molde, no caso de barro, né? Hoje em dia, né, a gente utiliza silicone. Esse molde, ele pode ter utilizado uma pessoa, modelando essa pessoa no molde ali, né? Mas como que vai tirar o molde, digamos assim, sem, né, quebrar da pessoa? Então ele foi acusado de ter usado, por exemplo, um cadáver para poder retirar a fisionomia, né, desse cadáver, digamos, dessa pessoa, e atingir esse alto grau de realismo na Idade do Bronze, né, nessa escultura. Mas ninguém sabe ao certo se isso aconteceu. Não houve, né, nada mais além ali de pesquisas voltada a isso, se ele tinha utilizado mesmo. A outra
ele foi no caso, essa escultura, Balzac, né, ele foi o monumento de Balzac, ele foi encomendado pela Sociedade dos Homens de Letras. No início ela foi recusada, porque ao mesmo tempo que ele tinha um alto grau de realismo na escultura, ele também realizava esse tipo de escultura que ele dizia que seria uma forma da vida da pessoa. A pessoa também nem sempre ela vai ficar perfeita, e sim ela vai ter esse comprometimento com a idade. Então, no início, a princípio ela tinha sido recusada, e depois eles acabaram aceitando essa escultura do jeito que ela era, né? Outra escultura que também foi bem marcante da época foi o Monumento Burguês de Calais. Essa escultura, ele faz referência a 5 homens, né, cinco pessoas ali, que eram mais ricas da sociedade da época. E essas pessoas, elas vão ia ter uma guerra, uma revolução ali, e eles vão até o acampamento do inimigo, digamos assim, e eles pedem que não aconteça essa briga ali entre eles ali, para né, preservar as pessoas. Eles querem se entregar para que não acontecesse, mas isso a história não conta se foi verídico ou não esse fato, mas a escultura está aí. Bom, meu povo, então a aula seria essa. Espero que vocês tenham já lido os slides que eu enviei, feito aquele resuminho, e a gente vai estar, né, conversando aí no decorrer dessas aulas aí, tá? Beijo para vocês.